E Vanderlei, chegou, como o Bruno disse, um reforço para o Palmeiras. É o Miguel Merentiel, uruguaio, 26 anos, é ex-atacante do Defensa e Justiça, né? Porque ele acertou com o Palmeiras. E mais uma vez esse perfil de jogador que o Palmeiras ele vem mostrando que ele arrisca, né, Vanderlei? Ele não tá sendo aquele clube agora de contratar medalhões, pagar caríssimo pelos medalhões. Ele escolhe jogadores que possam crescer dentro do clube. É uma política certa ou é melhor fazer às vezes como o Flamengo, como o próprio Atlético Mineiro, que gastam uma fortuna para trazer aqueles caras que sejam quase certos de fazer sucesso, mas que são bem mais caros? A surpresa, confesso que eu fui surpreendido com a contratação. Aliás, ontem eu até perguntei para o Pedro Marques se falava nesse jogador lá nos bastidores, entendeu? Eu não, sinceramente não tinha acompanhado algum interesse. Ele disse que não, que foi surpresa para muita gente lá dentro do Palmeiras. Como foi surpresa a contratação do professor Abel Ferreira para muita gente. A contratação é boa quando ela dá certo. Esse jogador que foi contratado, eu entendo que não é uma solução de todos os problemas, na visão do professor Abel Ferreira. Tipo assim, desembarca, o Mauro Betting está lá, ele vinha aqui para te receber, porque, né, como ele fez com o Borja, por exemplo, e por favor, eu sei que você pensou tonto. Mas, eu não pensei, eu achei divertida a lembrança. Mauro, é um anfitrião, você tem que entender. Vai lá, como o professor ele Paulo foi, Souza, chapéuzinho, tudo. como o professor Jesus Uma cena maravilhosa, traumatizado, porque alguém não foi buscar não lá. foi buscar, é verdade. Buscar. Mas isso, voltando ao assunto, eu acho que o restaurante também, é um risco. Triste. O Admar falou certo. É um risco. Pode dar certo. Alguém deve ter indicado. Deve ter tido sinal verde do professor Abel. Ninguém ia contratar um jogador sem o Abel ter dado sinal verde. Então, talvez tenha aquele olho mágico. Esse cara aí, com um jeitinho, vai resolver o nosso problema. Isso que ele antecipou o River, né? Ele estava quase certo com o River, né? Então eu acho que vale aguardar. As coisas estão tão boas no Flamengo, no Palmeiras, estão dando certo no Palmeiras, né? Que a gente tem que aguardar um pouquinho. Tomara que seja bem recebido e um jogador bom pro Palmeiras, é a nossa torcida. Mauro e Bruno, né? Nossas enciclopédias aí, os caras que acompanham tudo que é jogo. O que falar desse jogador? Porque os números são até positivos. Olha aí, ó. Olha aí, Mauro César. Esse é um momento sensacional. Olha aí, Mauro César. A cena que você tanto riu ao relembrar. Não. Aí, ó. Olha o Mauro Betti recebendo o Borja. Eu nem queria ter lembrado isso. No aeroporto. Bonezinho de marca, hein? Olha lá. Bom, o Miguel Merentiel, ele em 2022, ele tem 19 jogos e 9 gols. Ele tem, pelo Defensa e Justiça, 79 jogos e 27 gols. Uma média de 0,34 por jogo. O que falar desse jogador, Mauro? É um bom reforço ou é uma aposta? É aquele cara que pode vir e realmente não render ou não? É um cara que já é uma promessa ali no futebol sul-americano, que vinha sendo observado por vários outros times. Ele já tem 26, né? 26 anos. Não é bem promessa mais. Assim, eu acho que ele é uma contratação tipo Atuesta. São jogadores meio periféricos aí dos sul-americanos. Um estava lá nos Estados Unidos, outro aqui na Argentina, que eu acho que vai compor o elenco do Palmeiras. Não é uma contratação assim, esse cara vai dar a camisa 9 para ele. Eu vejo até mais como um segundo atacante do que como um 9 de área. Ele foi até reserva do Brian Romero, que é um jogador que se recuperou no defensa e foi pro River Plate depois. O Brian Romero até fez gol no Palmeiras no ano passado, naquela Recopa Sul-Americana e tudo mais. Eu acho que é um jogador na linha do Atuesta. É uma tentativa de compor o elenco com um jogador que é barato, é um custo pequeno em relação ao que se pratica hoje no mercado por jogadores de um certo nível. Mas acho que assim é bem pouco, do ponto de vista do torcedor do Palmeiras, para quem outro dia ofereceu 20 milhões de euros por um atacante, no caso o Pedro. Você oferece 20 milhões de euros pelo Pedro, depois pensa em trazer o Alário, que está lá no Bayer Leverkusen, argentino também. No caso esse é o Uruguai, né? Mas o Alário é argentino. Pensou no Borré, junto com o São Paulo e o Grêmio, queriam o Borré, né? Que ontem foi campeão. O Borré fez gol ou deu assistência em todos os jogos do Eintracht Frankfurt na reta final do título. Ontem fez o gol de empate, bateu o pênalti que decidiu. Borré que fez o gol
do River no Flamengo em 2019, colombiano. Então, assim, eu acho que é um jogador de um nível abaixo, né? É um jogador para compor o elenco. É interessante, eu acho que é legal você perceber que o clube consegue observar o mercado não olhando só para obviedades, né? Porque se tenta contratar o Pedro, é uma obviedade, né? Você, o Pedro é um atacante de nível e tal, mas você perceber atletas que não são tão caros, que são bem mais baratos e que podem ser úteis, ok, o Atuesta ainda não se tornou ainda esse jogador pro Palmeiras. Talvez o Merentiel possa vir a ser. Eu acho que é uma contratação interessante, mas não é contratação para ser recebido pelo Mauro Betti no aeroporto. Acho que o Mauro não vai ao aeroporto, não foi, no caso, já chegou o rapaz, porque não... O Mauro mandou o Piperno aí não é para tanto. O Mauro falou, vai dessa, Piperno. Vai dessa. Não precisa tanto. Agora, eu gosto do colombiano, você recebe os uruguaios. A recepção do Borja, ela tem, acho que a contramão disso. O Borja foi contratado sem que as pessoas entendessem, na minha opinião, quem era o Borja. Um jogador de uma carreira meio errática, teve uma temporada maluca no futebol da Colômbia, primeiro lá no time que ele jogava lá, um time pequeno, Cortuluá. Aí ele vai para o Atlético Nacional durante a campanha do título da Libertadores, né? O Rueda de técnico e tudo mais. E aí deu tudo certo e tal. Mas ele é um jogador que... Caro, muito caro. O Palmeiras disputou com os chineses na época. Ela queriam levá-lo e tal. Casaram lá $10 milhões, mais um... 40 milhões, né? Mais um adicional depois, né? Teve um adicional depois, um complemento, porque teve que comprar um percentual que ficou lá com os antigos detentores dos direitos do Borja. E o Borja, bem, ele era um finalizador, né? É um cara, não é um jogador de muitos recursos. A gente agora sabe bem disso, que ele já rodou aqui pelo Brasil. Ele é um cara para empurrar a bola para dentro do gol. E ele custou, assim, preço de atacante de um outro nível. Se você for analisar um jogador com história no futebol da Colômbia e barato, esse foi o Machado, do Vasco, que não conseguiu mantê-lo, o Cano. O Cano chegou já veterano, mais de 30 anos, e é um jogador extremamente eficiente, né? É um cara de um toque na bola, mas que não é caro. E tanto que o Vasco, na crise que está, conseguiu contratar, e aí perdeu para o Fluminense, porque ele se valorizou aqui no Brasil, quis uma condição salarial que o Vasco não tinha como bancar, e aí ele foi para o Fluminense, e hoje ele está fazendo tantos gols no Fluminense, extremamente eficiente. Então pode ser que o Merentiel seja um jogador como o Cano. Talvez não tenha tantos gols, porque ele tem uma outra característica, mas pode ter uma participação importante de jogadas de gol, fazendo gol, dando assistência, e pode virar. Então eu acho legal esse tipo de... E isso aí é trabalho de núcleo de análise de desempenho, de técnico atento ao mercado. Não lembra muito eu acho que é isso. O Barcos, vai dar quando certo veio também, o Barcos também, quando veio assim. O Barcos já tinha uma fama, né? Já tinha uma fama mesmo, né? Jogou na Alemanha, jogou no futebol internacional. Então, assim, eu acho que é interessante. Só que não é uma contratação de impacto que faça o torcedor ir para o aeroporto. O Borja levou o pessoal ao aeroporto. Né? Então o Mauro Betti não vai para o aeroporto dessa vez. Precisa tanto. Isso, não precisa tanto. Eu acho que o aeroporto vai ter O Piperno não foi almoçar com ele. O pessoal da Infraero não precisa se preocupar, não vai acontecer nada demais. Eu convivi o Piperno para almoçar comigo, onde falou, não, eu tenho que ir lá receber lá no aeroporto. Mas assim, pode ser que ele se torne, daqui a algum tempo, um jogador mais útil para o Palmeiras do que foi o Borja, que foi um jogador que não deu certo. Mas eu acho que o Borja foi aquela coisa, virou uma grife, né? E aí eu acho incrível como, não só o Palmeiras, os clubes aqui do Brasil, eles vão na obviedade muitas vezes e não conseguem perceber revelações. Luiz Dias, que estava no Júnior Barranquilla, o Flamengo tentou contratar em 2018, achou caro. Não era caro. Tanto era caro que ele foi pro Porto, do Porto foi pro Liverpool e pode ser amanhã... Tá deitando. Ele joga muito. Não, ele pode ser o cara que vai decidir a Liga dos Campeões daqui a 9 dias. Os caras estavam falando assim, mano, o cara chegou outro dia, não fala nem inglês, já tá deitando e enrolando. O Luiz Dias jogava no Cantígio, o Ramos Rodrigues. Não, o Mauro jogava num time pequeno lá no Envigado, né? Depois foi jogar no Banfield, foi campeão com 17 anos na Argentina, no Banfield. Aí foi pro Porto. Ninguém sabia que existia o Ramos Rodrigues, cara. Um jogador do nível desse jogando aqui do lado. Mas o Dybala jogava no Instituto de Córdoba. Segunda divisão argentina. O Mauro tá batendo uma tecla perfeita, né? Porque ontem a gente falou aqui, eu usei até o termo garimpagem. Lembra? Falei assim, pô, o clube brasileiro não faz uma garimpagem no continente? Deve ter aí um meio-campista. Você falou isso ontem, professor. Mas o Mauro tá perfeito. Olha, não tem um meio-campista, não tô falando nem o gênio da lâmpada, mas um meio-campista que caberia, baratinho, ou comprável, em clubes brasileiros, na Venezuela, ridículo. Não é ridículo. No Equador, até recentemente, agora o Equador colocou um pouquinho a cabeça para fora. Mas, recuando um pouquinho no tempo, era quase que esquecido. Não tem um cara lá, um cara que pode jogar. O Arboleda veio da Universidade Católica do Equador. Por um preço comprável. É exatamente isso. Quer dizer, é tanta gente aí. Eu acho que falta isso. Um jogador que ficou gigante. Luiz Dias.
Luiz Dias jogava com Cantígio. Jogava com Cantígio no Júnior. Aquele time que, quando o Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana, a final foi contra ele, estava Cantígio, estava Luiz Dias. Também. Teve um jogador que virou gigante no futebol mundial, foi o Suárez, que o Flamengo foi ver... O Suárez tem uma história que o Andrade foi Isso aí. e não gostou e tal, né? Se bem que assim, nessa época, quando o Suárez apareceu, não havia a quantidade de recursos que existem hoje. Hoje, se você chegar pro cara lá da análise de desempenho e falar assim, olha, eu quero que você faça uma seleção aqui na América do Sul, laterais direitos que apoiam bem, que tenham tal perfil, né? Com tal índice de cruzamentos certos, de passes, desarmes, etc. O cara vai lá e te seleciona os nomes, te mostra as imagens, você vê os lances, você consegue. Hoje é muito mais fácil esse trabalho de garimpagem, que o Vanderlei citou, é muito mais fácil. A questão é ter um núcleo eficiente de observadores e um técnico também que seja antenado, que saque esse tipo de coisa. Ou ele conhece o jogador... a unidade, tudo junto, né? Ou é que ele conhece o jogador, ou que alguém ofereça, ele fala, peraí, não... Na época do Suárez, é aquela coisa muito assim, o cara vai lá ver um jogo, aí o cara come a bola, de repente não joga nada, aquele dia tudo deu certo, aí contrata. Ou então o contrário, o cara joga muito bem, naquele dia as coisas não deram certo. É por um jogo que você vai avaliar um jogador... antigamente era assim, né? Agora era assim, eu vou até contar a história do Rivaldo aqui, quando o Rivaldo foi vendido por La Coruña. Tava jogando mesmo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Não é hoje a Arena da Baixada, que era. Todo mundo lembra que lá o gramado era horrível, chovia, campo molhado, e os caras lá quando iam ver o Rivaldo tá com o empresário, que era o Todeco, o empresário, né? E o presidente, ele mexia muito no futebol espanhol. Aí o presidente lá quando ia liga e fala: quanto tá o jogo aí? Como tá o jogador? Tá 1-0 pro Palmeiras. Gol do Rivaldo. Mentira, o jogo tá 0-0. E aí os caras dizem: você é louco, tá falando isso pro presidente, calma, que daqui a pouco ele faz. Daqui a pouco ele faz, você vai ver o que ele vai fazer. E aí, o presidente liga meia hora depois. Quanto tá o jogo? Ele falou 2-0. E Rivaldo acabou de fazer o segundo. E os caras lá Coruña, que o presidente mandou, você tá louco? Não, presidente, acabou de anulou. Não fez ainda não. O Rivaldo só escorregava no primeiro tempo, essa história é verídica. O cara desce no vestiário, tinha um acesso, né, na época, vamos lá, falou: velho, você tem que jogar melhor aí, que os caras vêm pra te comprar. E no segundo tempo o Rivaldo não fez o gol. Presidente, terminou o jogo 1-0 o gol do Rivaldo. E os caras lá, quando que trabalhava do lado, e o presidente ia aí, mas não fala com ele, só fala com o representante do Brasil. E era vendido jogadores assim. Ia pro Tereza Herrera, pro Ramon de Carranza. Hoje não, que o Mauro falou, todo campeonato a gente bota na televisão aí, principalmente se tiver um gatinho em casa, né, que tem um pega tudo. Nossa, Beto Neto. Uma coisa que mudou muito campeonato, talvez o campeonato turco. Pega. Uma coisa que mudou muito no Palmeiras, né, até de perfil, e também por isso o Borja veio com Festa e vários outros, o Palmeiras desde 2020 ele mudou o jeito de contratar. Aí tem a ver com a mudança do diretor de futebol. Aí cada um tem o seu estilo. O Alexandre Matos ajudou o Palmeiras em vários momentos, mas ele tinha um estilo mais midiático, né? As contratações que ele fazia eram assim, mais exaltadas, assim, o Alexandre Mitos, aquela palhaçada toda que a torcida fazia lá, né? Enfim, ficar exaltando o cara porque ele faz o trabalho dele, mas enfim, faziam isso. O Alexandre Matos chegou a fazer comercial da patrocinadora do Palmeiras. Então ele era meio que uma estrela, então qualquer contratação, não, ele foi o Alexandre Mitos que trouxe, não sei o quê. E o Borja foi contratado também porque ele fez 4 jogos na Libertadores. Aquela Libertadores, o Borja chegou na semifinal. Teve a Copa América Centenário, foi interrompida a Libertadores, saíram jogadores, um que saiu do Atlético Nacional, Copete, veio pro Santos. Aí veio o Borja para substituir alguns que saíram. Não, e o cara não era nem Copete nem o Borja, o outro que veio pro Palmeiras. O Guerra. Esse que é do cara, né? O Berrio no Flamengo. Vários saíram ali. Santos, vários, nenhum deles decolou, né? Não. E o Marlos Moreno também era daquele time. Então era muito midiático. Hoje o Palmeiras não trabalha dessa maneira. As contratações do Palmeiras são mais discretas, até também pelo perfil do Anderson Barros. Eu não tô nem dizendo qual que é melhor, qual que é pior, mas antes era tudo muito midiático, né? As contratações do Palmeiras eram muito 4 jogos, né? 40 milhões. E só deixando claro, né, como o Mauro falou, né, que é você investir menos e arriscar num jogador. Sim. Ele custou $1,5 milhão. Isso hoje é nada. Se você for ver, ofereceram 20 milhões de euros pro Pedro. Ele custou $1,5 milhão, cerca de 7.400.000 reais, numa cotação aí. Jogou contra o Palmeiras ano passado, atual. Defensa. No banco, eu tava vendo as escalações aqui, ele tava nos jogos que pegou o Palmeiras, ele veio do banco e entrou. Ele não era titular, não. Tava o Brian Romero, como o Mauro falou, tava o Walter Bol também. Aí ele veio do banco, mas ele enfrentou o Palmeiras ano passado também.